Amém? Amém? Muito bem, vamos lá, vamos para o texto aqui. E saindo, versículo 39 de Lucas 22. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, diga comigo, orai. Isso, muito bem. Para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Diga, orava. Diga de novo, irmão, orava. Olha a oração de Jesus. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, diga comigo, orava mais. Diga de novo, irmão, orava mais. Olha que interessante, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, diga oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai. Diga, orai. Diga, irmão, orai. Diga, orai. Muito bem. Para que não entreis em tentação. Irmãos, eu disse, e eu encerro isso com o propósito da oração. Eu disse aqui no domingo, talvez 2 domingos para trás, que o lugar onde Jesus orava era um lugar importante para ele, precioso, e eu posso dizer um lugar caro. Quando você lê o versículo de número 39, você vê que ele saía de algum lugar da ceia, da última ceia, como era de costume, ele ia para o Monte das Oliveiras. E nesse dia ele chama os seus discípulos. Eu disse também que quando ele chega, versículo 40, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Então o versículo de número 40 e 41, ele vai para um lugar específico. Ele deixa os discípulos numa parte do Getsemane, desce mais um pouco, e ele vai para um lugar, e eu disse que esse lugar era um lugar que ele olhava para Jerusalém, olhava para o Monte Moriá, e ele sabia do propósito que ele tinha para fazer. Ele sabia que ali era o lugar, ou melhor, ele olhando para Jerusalém, ele sabia que lá seria o lugar do sacrilégio. Lá seria o lugar em que ele ia ser julgado, em que ele ia ser espancado, esbofeteado. Lá naquele lugar ia dar uma cruz para ele. E daquele lugar ele ia sair para a porta de Damasco. Ele ia caminhar uns minutos ou uns metros, ia chegar no Monte Caveira. Então, lá do Getsemane, Jesus ele viu a filmagem toda do seu sofrimento. E quando chegamos no versículo de número 42, eu queria que você repetisse após mim. Diga assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, a minha vontade, a minha vontade, e sim a tua. Diga, irmão, a tua. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando Jesus ele vai ensinar os discípulos a oração dominical,
Eu não sei se você lembra dela, mas eu gostaria que nós orássemos essa oração. Eu vou contar até 3 e você vai orar junto comigo. Diga assim, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. E não, mas livra-nos do mal, é o poder e a glória para sempre. Você percebeu a oração que você faz? A oração é assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu e seja feita a tua. Irmão, presta atenção aqui. Jesus faz uma oração dentro do Getsemane. Irmão, ele está agoniado, ele está preocupado, mas ele está posicionado. E a oração de Jesus, irmão, é uma oração doída. Ele diz para Deus: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então você pode repetir mais uma vez: seja feita a sua vontade. Você pode repetir de novo: seja feita a tua vontade. Você pode repetir a última vez: seja feita a tua vontade. Irmão, não precisa ser um exegeta para interpretar isso aqui. Oração, irmão, segundo o que nós lemos a partir de Jesus, a oração não é para realizar os meus caprichos, e sim para que a vontade dele se estabeleça. Eu vou repetir, irmão. Eu vou repetir porque é muito importante. Talvez eu nem discorra a falar muita coisa, mas eu preciso dizer para você que a oração não é para realizar os meus caprichos, e sim para realizar a vontade de Deus. Aí eu te pergunto: quem quer a vontade de Deus nesta noite? Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Olha a oração que você fez. Olha o que você repetiu por 3 vezes: seja feita a tua vontade e não a minha. E aí eu te pergunto, irmão, você tem noção do que você fez hoje aqui? Você parou para pensar na atitude que você teve agora aqui? Eu vou repetir o que você disse: seja feita a tua. Seja feita a tua. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Palavras sela decretos. E talvez você veja aqui motivado por alguma coisa, mas eu preciso dizer para alguém aqui nesta noite. Eu preciso dizer para alguém, e eu não quero te trazer nenhum tipo de desconforto, mas a vontade de Deus às vezes desmancha namoro. Eu vou mais fundo. A vontade de Deus, Eduardo, às vezes ela desmancha até noivado. Você tem noção do que você falou aqui, irmão? E se eu disser para você que a vontade dele fecha a porta só para não te perder? Ah, eu estou pregando para alguém aqui nesta noite, irmão. E se eu disser para você que a vontade dele frustra o teu plano para você entrar no dele? Ah, eu escrevi aqui, irmão. E se eu disser para você, irmão, que a vontade dele frustra o teu sonho para incluir você no sonho dele? Ah,
Eu não sei para quem que Deus está liberando essa palavra, mas eu preciso dizer para alguém aqui, irmão. Aleluia. Eu preciso liberar uma palavra para alguém, irmão, que a vontade dele talvez vai frustrar o teu sonho, mas ele vai te incluir dentro do seu. Aleluia. Você está aqui, meu irmão? Aí deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão. Eu já vi gente meio preocupada hoje aqui. Por quê? Porque a sua vontade é muito difícil da gente querer. Nós gostamos de pegar Deus e levar Ele do jeito que a gente quer. Mas Deus me trouxe aqui, irmão. E eu vou dizer para você, é uma guerra pregar de quarta-feira aqui, irmão. Porque é culto de oração, é demônio para todo lado. Mas João capítulo 1, versículo 10, diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você sabia, irmão? Aí eu vou dizer uma coisa para você. Meu Deus, deixa eu dizer algo aqui. Às vezes nós ficamos perturbados, mas nós esquecemos do que oramos. Às vezes ouvir uma coisa como essa nos deixa atribulado. Mas eu vou dizer uma coisa: você se esqueceu do que você orou? Você acha que quando você derramou as lágrimas, ou estava naquele redemoinho todo, e você disse, Deus faz alguma coisa, e eu vou dizer para alguém aqui nesta noite, Deus está fazendo alguma coisa. Tem que tirar isso de nós, irmão. Ei, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. E eu vou dizer uma coisa aqui, irmão. Tem pessoas que estão passando por um tumulto de coisa. Tem porta fechada, tem coisa que não destrava. Mas eu tenho uma notícia para você. Nada fugiu do controle dele. E ele manda eu dizer para alguém aqui, eu estou trabalhando. Tem coragem de dizer para alguém aí? Ele está trabalhando. Diga para alguém aí, ele está trabalhando. Eu vou ser mais ousado. Diga para alguém aí, ei, ele está trabalhando e você não está entendendo, mas ele está no controle. Ah, você pode aplaudir Jesus por isso, irmão, porque essa veio como revelação. Eu só vou repetir o que você já sabe. Os discípulos vão um dia até Jesus. E a petição deles foi uma só. Você não vê, Samuel, na Bíblia eles dizendo para Jesus, ensina-nos a cantar. Você não vê eles indo até Jesus e dizendo, ensina-nos a tocar. Você vai ver que eles vão até Jesus dizer para ele, ensina-nos, diga a orar. Por quê, irmão? Porque nós estamos vivendo um tempo, desculpa a minha transparência, em que o povo só quer isso, cantar, tocar, pregar. Tá bonito isso, irmão. Mas você chama para oração, irmão, é uma luta. Não, você chama para oração, irmão, é uma luta. Por que eu estou falando isso? Porque orar, cantar, tocar, dançar, sei lá, isso dá o que, irmão? Dá visibilidade. Isso dá o que? Dá aplauso. É, irmão. Esses dias eu fui elogiar a nossa apóstola e ela se esconde muito atrás da cruz. E ela disse, não, amor, não. Eu falei, não, amor, você pode se alegrar. A alegria é nossa, a glória é para Deus. Eu sei que você não é a mulher, mas Deus te usou. Quem estava aqui domingo pode dizer, Deus usou essa mulher aqui, irmão. Então, ela não precisa assim, vai descer, porque ela não é isso, irmão. Ela entende o que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 11, e versículo 36. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. É bom quando você faz alguma coisa, e você mas, irmão, vou dizer uma coisa aqui que eu escrevi, eu não vou passar batido.
Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque essas coisas, seu Mazinho, dá visibilidade, dá aplausos, dá luzes, mas eles estão pedindo para Jesus ensinar eles a orar. E por que eles estavam fazendo isso, irmão? Porque palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então eu imagino andar com Jesus. Vamos aí, irmão. Eu imagino andar com Jesus. Era legal quando ele multiplicava pão. Era legal quando ele pedia para Pedro ir pescar um peixe. E o primeiro peixe abria a boca, tinha lá uma moeda. E ele volta com a moeda. E o interessante, Samuel, desta moeda é que ele pega a moeda e disse assim: o que tem aqui? O rosto de César. Ele disse: então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Olha, irmão, isso era para você dar um glória, porque Jesus mandou ele pescar. Ele pega o peixe e olha, irmão, a nota não era falsa. Não era falsa, não. E olha que interessante, é legal isso. Isso é muito bom, irmão. Mas olha aqui, irmão. Eu imagino que andar com Jesus também devia de ser problemático se ele andasse conosco agora. Imagina, seu Mazinho, cada ação que Jesus fazia, em vez dele fazer uma festa, em vez dele fazer um barulho, talvez ele disse: não, deixa o barulho para a minha igreja Peniel, lá em 2000 e tanto. Agora é hora de nós orar. Fala a verdade, irmão. Eu pergunto para você, respondo para você mesmo: você ia andar com Jesus? Você ia, cara? Porque orar cansa. Orar, irmão, vamos falar a verdade aqui, irmão. Orar, irmão, vem um monte de coisa na cabeça. Orar, você começa a orar por uma causa, já vem a conta de luz vencida na cabeça. Você já passou por isso? Quem passou, diga eu. Achei que era só eu. Orar, irmão, orar dá preguiça. Orar dá sono. Aqui, ó, já está na guerra aqui, ó. Continue tocando, meu Deus, perde o dedo. Não mandei você querer ser tangedor. Tangedor é isso. Isso, olha aí, vai aí. Inventa uma música aí, vai para cima. Por que, irmão? Orar, olha aqui para mim, irmão. Orar dá agonia. Por que você está em silêncio? Porque hoje o culto não é do barulho, o culto é da oração. Você está louco para mim dar o amém, a bênção apostólica, para ir embora. Mas eu te chamei, irmão, e quero que você entenda uma coisa. Orar não dá visibilidade. Orar, irmão, não. Orar não dá luzes, não dá aplausos. Aleluia. Mas ele conseguiu ser um exemplo, aleluia, para os discípulos. E eles vêm toda vez, ao invés dele curar a mulher e sair pulando, ele vai orar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Para Jesus escolher os 12, ele orou. E mesmo orando, veio um diabo. Você pegou aí, crente? Mesmo orando, o Judas veio no meio. Aí nós queremos ganhar as coisas na força do braço. Aí, irmão, chama para a oração de quarta-feira, vai diminuindo o número de pessoas. Mas não tem problema não, irmão. Teve coisas que Jesus falou para a multidão. Teve a traição, ele falou para 12. A sua agonia, ele falou para 3. Mas quando o anjo confortou, ele estava sozinho. Eu posso estar sozinho aqui de quarta, mas eu sei que ele vai estar comigo. Se o próprio Filho de Deus, irmão, tem uma vida de oração, quem somos nós para negligenciar a oração? Por que ninguém fala que quer aprender a orar? É simples, porque orar segundo Cristo é entrar no teu quarto. Orar, irmão, não tem luzes. Orar não tem nossa. Orar, aleluia, não tem aplausos, irmão. Orar, escute bem, irmão, não tem, você está quebrando tudo. Orar, irmão, é você e ele. Mas vamos lá, não tem
como, escreve isso, pastor Iramar, escreve isso, não tem como, escute bem isso, vencer em público se eu não prevaleço no secreto. Quem quer vitória aqui? Não, eu quero saber quem quer vitória aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é a campanha do sal grosso. Não é a campanha do 7 pulos do Naamã. Não, meu irmão. Quem quer vitória, vence no secreto. E a luz dele vai. Quer orar, irmão? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar outra coisa. Escreve aí, pastor Iramar. Não dá para romper as lutas externas se eu não tenho uma vida oculta. Você está aqui, irmão? Vou repetir. Não dá para romper as lutas externas se eu não tenho uma vida oculta. E a vida cristã que agrada a Deus não é essa aqui. A vida que agrada a Deus é a que ninguém vê ou aquela que ninguém sabe. Aí eu vou te perguntar uma coisa, irmão. Como é que está a nossa vida de oração? Porque você veio para o culto da oração. E eu vou dizer uma coisa, irmão. A oração que está fazendo de quarta, está rompendo no domingo. Não, eu vou dizer porque sou pastor dessa igreja, irmão. Eu tenho orado por coisas acontecerem aqui. Hoje Deus já me deu sinal. 7 pessoas ainda não se batizou. Para alguns não é nada, mas para mim o 7 representa a totalidade de Deus, a perfeição de Deus. E eu tenho certeza, irmão, que eu vou pôr um número domingo e nós vamos batizar mais de 50 vidas. Você está aqui, crente? Então, irmão, deixa eu perguntar uma coisa. No secreto, ou no seu secreto com Deus, a sua intensidade é a mesma? Quando você está no secreto com Deus, você pula, você roda, ou é só aqui? Irmão, quem anda do lado do meu carro, acha que eu sou chapado. Hoje mesmo, irmão, 7 horas da manhã eu fui treinar. Fui na turma das 7 hoje. Cheguei um pouco atrasado. Mas da minha casa até a porta, eu vou ouvir uma pregação. E não é pregação só eu não, irmão. Eu ponho no último. E ó, irmão, eu posso estar na Avenida Itaquera. Eu posso estar na Aricanduva. Eu posso estar nas 2 pistas. Se eu sinto de falar em língua estranha. Não é, irmão. Essa é a vida que eu tenho. Pode ir lá, eu convido você a ir lá, o Beto sabe, o Beto vai comigo. O Rodney é o churrasqueiro oficial dos caras lá, quando tem churrasco. Pode ir lá, irmão, ninguém me chama de Teté não, nem de Marco. Ô pastor, e é assim, irmão, deixa eu falar para você. E é assim, se o pastor não vier, eu não venho. Sabe o que é isso, irmão? É que eu tenho uma vida no oculto. Sabe o que é isso, irmão? Eu não perco tempo não, eu gosto é de orar. Eu vou repetir, irmão, porque talvez você chegou aqui e tem coisa que não está rompendo na sua vida. Mas nós vamos encerrar isso aqui, irmão, orando. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Você está aqui, crente? Está ou não está? Então nós vamos orar. Canta essa música aí. Nós vamos orar. Já deu o meu horário. Teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. Fique de pé, por favor, irmão. Em mim. Aleluia. Aleluia. Teu amor, o teu amor está ganhando forma. Aleluia. O teu amor está ganhando forma. Baixa um pouco a luz para mim. O teu amor está ganhando forma em mim.
Continue cantando, Ney, não para não. Em mim, oh. Os discípulos pediram a Ele: nos ensina a orar. E a oração que Ele ensinou foi a do Pai Nosso. Alguns dizem que é reza. Isso nunca foi reza. Mas tem gente que só gosta daquela parte do pão nosso de cada dia, ou daquela livra-nos do mal. Mas aquela veio o teu reino, e seja feita a tua vontade. Quando ele vai orar isso, ele até engasga. Por quê? Porque ele quer que os seus caprichos sejam feitos. Ei, meu irmão, olha a diferença entre Cristo e Adão. Adão faz a vontade dele no jardim e é expulso do paraíso. Jesus está em agonia no jardim e ele diz que não seja feita a vontade dele, mas a do Senhor. O que eu aprendo com isso? O primeiro Adão desobedece no jardim e é expulso do paraíso. O segundo Adão obedece no jardim e nos reconcilia com Deus. Eu termino dizendo, coloca aqui para mim, Samuel, Filipenses capítulo 2. Olha o que Paulo fala. E eu termino aqui, irmão. Olha o que Paulo fala. Versículo 5, por favor, Samuel. De alguém que se esvaziou. Olha lá o que está escrito. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Não dá para trocar essa linguagem não? Por favor. Volta lá no versículo 6, por favor. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vamos lá. Antes, a si mesmo se esvaziou. Diga comigo, se esvaziou. Diga comigo, se esvaziou. Em outras traduções, irmão, quer dizer aniquilou-se. Aniquilou-se. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Diga comigo de novo, esvaziou-se. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. Só consegue cumprir propósito quem se esvazia. Eu vou repetir, irmão. Só consegue cumprir propósito quem se esvazia. Às vezes, irmãos, olha aqui para mim, temos que esvaziar o nosso ego, o nosso orgulho e tantas coisas. Mas para se manter firme, qual foi o resultado dele se aniquilar? Leia o texto, irmão. Passa aí, Samuel. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de. Põe, Samuel, outro versículo. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome. E lhe deu um nome. Olha o nome que Deus lhe deu, que está acima de todo nome. Para quê? Diga comigo, para quê? Diga, para quê? Para quê? Ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Verso 11. E toda língua, diga, toda língua confesse que Jesus, o Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai.